Oi, gente, então, bora lá falar sobre um pouquinho de telesaúde e telemedicina. Quero só lembrar dois pontos para vocês. Essa aula que eu tô fazendo é aquela revisão zona para quem quer relembrar, quer lembrar de alguma coisa sobre as leis e tudo mais, tá? E para quem quer aprender assim de forma rápida e prática, não ficar desenhando, não ficar falando muita coisa. Então, vou ser bem objetiva. Segunda coisa, tudo que eu falei aqui, as referências estão no último slide. Então, quem quiser as referências, vão lá, pegue. Quem quiser ler todos os artigos completos, tiver mais interesse, pode estar indo lá no final da aula e pegar. Beleza? Então, bora começar. Aqui a gente vai dar a definição do que é telesaúde e do que é telemedicina. Quero falar para vocês que esses slides eles estão com um pouquinho de texto, mas é só para quem quiser escrever, quem quiser ler com mais calma e tudo mais, mas eu não vou me atentar a tantos textos assim, eu vou ser mais prática na hora de eu explicar, beleza? Então tá, bora para a definição. O que é telesaúde? Definição de telesaúde é a aplicação das tecnologias de informação e comunicação para prestar serviços à distância. Então, é um meio de comunicação dos profissionais de saúde com seus pacientes à distância. Então, ela vai abranger todo o ambiente de saúde, como, por exemplo, a medicina, né? A enfermagem, a fisioterapia, a psicologia. A psicologia tem um exemplo muito claro, né? Que todo mundo vê, que é aquelas consultas de terapia online. Então, isso daí é telesaúde. É saúde à distância, saúde mental à distância, certo? Já a definição de telemedicina, ela vai ser exclusivamente, ela vai ser exclusiva aos médicos. Então, qual é a definição? É uma tecnologia de informação e comunicação voltada a cuidados médicos à distância. Aqui a gente fala somente de medicina, aqui a gente fala de médico e paciente, a gente não está em outras áreas da saúde. Quando a gente fala de outras áreas da saúde, é telesaúde. Quando a gente fala de exclusivo de medicina, é telemedicina. O nome já fala, então fica bem mais fácil de entender. O paciente aqui, ele vai ser acompanhado pelo seu médico por um bom tempo, tá? Então, vai ter consultas aqui também que não precisa de tanta coisa, como, por exemplo, não precisa de um toque, consulta de ginecologia que precisa fazer uma inspeção ali, não vai ter como fazer uma telemedicina, mas se for só para orientar, fazer um acompanhamento, a gente vai ter esse médico acompanhando o paciente. Deu para entender? Telesaúde e telemedicina, ok? Aqui a gente fala sobre a diferença entre telemedicina e telesaúde. A principal diferença entre as duas está na abrangência, para falar a verdade. Então, a telemedicina ela é uma parte da telesaúde. Já a telesaúde tem muito mais funções e tem muito mais áreas. Então, por exemplo, a telesaúde ela é mais ampla. Então, ela vai pegar muito mais coisas, sabe? Vai ser muito mais geral. Como, por exemplo, eu deixei alguns exemplos aqui para a gente ir falando um pouquinho sobre eles. Educação e saúde. Então, por exemplo, eu estou dando uma aula em um hospital, um médico está dando uma aula em um hospital, eu estou fazendo essa educação em saúde e por vídeo chamada, por videoconferência. Então, o médico profissional está capacitando outros profissionais com uma videoaula, com uma videoconferência, né? Então, ele está ali fazendo essa educação em saúde. Então, isso já mostra que é uma telesaúde, certo? O outro, gestão de dados e sistemas de informação em saúde. Então, vai gerar ali alguns dados, vai ter alguma ajuda ali para administrar isso. Outro, suporte na decisão clínica. Esse suporte na decisão clínica é muito importante, porque, por exemplo, tem um paciente X, ele está com uma doença Y, e o médico que está atendendo ele não sabe muito bem a conduta, ele quer tirar alguma dúvida com outros médicos, então o que ele vai fazer? Ele pode ligar para esses outros médicos, fazer ali uma videochamada e tudo mais, então ele vai discutir, vai dar suporte para a decisão desse diagnóstico desse paciente. Então, isso também entra como uma telesaúde. Outra coisa que está lá, promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, no caso de uma UBS, que está lá, junta todo mundo, junta todos os funcionários para ver uma aula, para, sabe, alguém deu essa aula que é por videochamada, que a pessoa não podia estar ali. Isso também está promovendo a saúde e prevenindo doenças, porque vai capacitar esses profissionais e esses profissionais vai estar mais aptos para atender os pacientes.
acompanhamento multiprofissional, seja aí da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, que eu já tinha dito no outro slide. Então, por exemplo, na nutrição, o paciente ele tem que ter ali, né, consultas para ver o que ele está comendo, se ele está comendo bem, se ele tem que mudar a alimentação dele. E pode acontecer também por videochamada, que é uma coisa que é mais fácil para o paciente não se deslocar até a clínica, né? Então fica um pouquinho mais fácil. E principalmente interação entre gestores, profissionais e pacientes. Então, por exemplo, tem que decidir alguma coisa, cada um está num canto. Pode fazer uma videochamada, uma videoconferência, todo mundo vai dar sua opinião, todo mundo vai estar aqui no computador. Isso é telesaúde, certo? Então, telesaúde é muito mais abrangente. Quando a gente fala de telemedicina, é algo muito mais restrito, que está restrito à medicina, está restrito aos médicos e os pacientes somente. Então, por exemplo, vai ter ali teleconsultas médicas. Então, vai ter aquelas consultas daquelas especialidades, psiquiatria, clínico geral, tem muito pronto atendimento também de teleconsultas médicas. Sabe que você pode ir lá, às vezes você está com uma gripe, com um resfriado. Isso aconteceu muito na pandemia, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que tinha esses médicos capacitados para dar um suporte aqui pelo vídeo, sabe? Monitoramento remoto dos pacientes. Como que é esse monitoramento? O paciente ele tem que monitorar os seus pacientes e os seus pós, né? Então, o que ele vai fazer? Ele pode marcar uma videochamada, pode marcar uma videoconsulta aqui, né? Uma teleconsulta para o paciente conseguir mostrar para ele como que está sendo esse caminhar aí para tomar. Ops, travei. Meu Deus, vamos voltar aqui. Monitoramento remoto dos pacientes. Então, o paciente ele vai ser monitorado ali por esse médico, né? Tá tomando a medicação certinha? Tá dando alguma reação? Não tá dando alguma reação? Bora trocar esse medicamento, sabe? Coisas fáceis que dá para conversando aqui o médico consiga resolver. Emissão de laudos à distância, então dá para emitir laudo à distância, dá para dar receita à distância, dá para fazer essas coisas à distância que consegue fazer com a telemedicina. Discussão de casos entre os médicos. Então, como eu disse ali um pouquinho na telesaúde, tem um médico que está com uma dúvida de alguma coisa. Ele vai tirar essa dúvida com outro médico. Então, discussão de casos de paciente. Tem um paciente que tem uma doença, sei lá, muito difícil, eu preciso discutir porque eu nunca vi e tal. Tem muitas vezes tem isso, né? A gente tá lá no hospital, chega uma doença rara que a gente nunca viu, e aí você fala, meu Deus, eu vou discutir com o meu colega, que às vezes ele pode ter visto alguma coisa. Então é isso, sabe? Essas são as principais diferenças. Aqui é um pouquinho das leis, né, da telemedicina, é uma linha do tempo mesmo que eu fiz para vocês entenderem a telemedicina no Brasil, que no começo começou lá em 1989, não era muito aceita ainda, teve que lei, até ser aceita aqui no Brasil, e só foi aceita mesmo por conta da pandemia, lá em 2020. Então, em 2020 foi decretado que poderiam acontecer essas teleconsultas por conta da pandemia. Então, todo mundo sabe do jeito que o Brasil estava, né? O Brasil estava num momento ali que ninguém poderia sair de casa, que era muito complicado. Então, foi decretada essa lei para que os médicos conseguissem dar um suporte para os pacientes aqui pelo vídeo mesmo. Então, não precisaria ter contato, a pessoa não precisaria ter saído. Mas essa lei, ela fala que só poderia existir a teleconsulta enquanto existisse essa emergência sanitária. Então, depois não existe mais, né? Beleza, aconteceu essa lei, estava acontecendo o Covid, ok? E depois de todo aquele caos da pandemia, né, veio uma lei muito importante que regulamentou toda a telesaúde. Então, foram criadas novas normas ali, que foi um marco muito importante, né? Foi um marco legal que regulamentou e deu continuidade ao uso da telesaúde no Brasil. E essa lei é muito importante saber, muito importante gravar, né? Que é a lei número 14.510 de 2022. Ela foi regulamentada a prática da telesaúde em todo o território nacional, de caráter permanente. Então, ela veio para ficar. O pessoal viu que foi bom ter isso, né? Ajudou muitos pacientes e pode continuar ajudando por muito tempo. Então, quais são os principais pontos dessa lei que eu trouxe aqui para vocês? Ela vai autorizar a prestação de serviços de saúde à distância de todos os profissionais de saúde,
não apenas só dos médicos, porque na pandemia, os médicos que eram autorizados a fazer isso, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, não era. E como foi tão bom para a população, teve essa lei. Então, não vai ser só apenas para os médicos, vai ser para todos os profissionais de saúde. Outro ponto, estabelece que o atendimento por telesaúde deve seguir os principais princípios éticos. Então, não é porque é teleconsulta, não é porque é online aqui, que vai ser tudo bagunçado, né? Os médicos ainda têm que seguir as normas éticas, todos os profissionais, eles também têm normas específicas que cada conselho federal deles ali pode falar para eles também. Eles têm que seguir uma norma. Então, o sigilo é o principal, né? Aqui tem que exigir sigilo médico, tem que exigir o sigilo do profissional de saúde, não é porque é online que é bagunça, certo? Então, ela é válida para prescrições eletrônicas, laudos e atestados à distância. Então, tudo isso pode e está falando nessa lei. Aqui é a aplicação da telesaúde, então eu acho que o nome já é bem explicativo, mas quem quiser dar uma olhada depois e anotar, acho legal, acho interessante também, né? Então, teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento para monitorar esse paciente, teleregulação, teleeducação, que eu já falei lá no começo também, segunda opinião formativa, uma segunda opinião de médico e a teleconsulta, que é a mais famosa de todas, né? Alguns pontos positivos também que eu trouxe para a gente refletir sobre essa prática, né? Então, primeiro, acesso ampliado à saúde. Então, as pessoas vão ter mais acesso a algumas especialidades que talvez não tenha na cidade delas, que talvez elas não conseguem ir e elas conseguem aqui com o computador, com o celular, né? Segundo, redução de custo. Então, não vai ter custo para ir até o consultório ou o médico ou o psicólogo ter um consultório completo, sabe? Ele pode atender da casa dele, ele pode atender de um espaço, o paciente também pode ser atendido num espaço determinado que ele queira. Agilidade no atendimento, ninguém vai ter que ficar na fila e filas esperando, porque tem muita gente e tudo mais. Maior comodidade e conforto, tanto para o médico, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes também. Interdisciplinaridade e troca entre os profissionais. Travei um pouquinho aqui, né? Beleza. 7. Educação e capacitação à distância. Como eu já disse, pode educar muita gente online. Tem muitos cursos online, tem muita coisa online para as pessoas se capacitarem. Triagem eficiente. Então, vai ter uma triagem, vai ter uma conversa, vai ter uma troca legal aqui, até ir para uma especialidade, né? Segurança e rastreabilidade. Isso também é um ponto muito importante, gente, muito importante das teleconsulta, de telesaúde. 10. Resposta rápida em situações de emergência. Então, eu tô aqui, beleza, aconteceu alguma coisa comigo, eu vou fazer uma teleconsulta. Se for muito emergente, eu já vou correndo pro hospital, sabe? Crise de pânico com o psicólogo, crise de ansiedade. Eu posso ligar para minha psicóloga e falar com ela, sabe? É umas coisas emergenciais assim também que a gente pensa e que dá certo. E tudo também não é mar de rosas, né? Eu trouxe isso aqui como barreira de desigualdades para a gente entender que existe dificuldade também dessas tecnologias, né? Não é todo mundo que tem acesso, como, por exemplo, infraestrutura limitada. Tem algumas regiões que são muito pobres, não têm acesso à internet, como, por exemplo, a Amazônia. Se a gente pensar na Amazônia, nem se as pessoas quisessem, às vezes lá eles não conseguem pegar uma internet. Então, vai dificultar muito a telesaúde. Baixa alfabetização digital. As pessoas mais velhas ou pessoas que não sabem ler, não sabem mexer na internet, elas não vão conseguir achar, elas não vão conseguir, por mais que tenha ali na cidade delas, por mais que elas tenham internet, elas não conseguem fazer, elas não conseguem entrar no aplicativo, eles não têm esse manuseio, sabe, de conseguir se desenvolver no digital, conseguir se desenvolver na internet, no computador ou até mesmo no celular, né? Às vezes a pessoa não consegue. Resistência cultural. Tem uma cultura tem muita gente, tem muito preconceito, ainda com telesaúde, com telemedicina, acha que só vai ser bem atendido se estiver cara a cara com o médico. E também tem muitos médicos por aí que não querem essa nova tecnologia, né? Que são médicos muito antigos. E aí, o que acontece? Eles não conseguem conversar também aqui, né?
no computador, a outra pessoa tá do outro lado do computador, às vezes nem olha, às vezes nem tem câmera, às vezes só escuta a voz. Então, tem uma resistência ali ainda, né? E principalmente a desigualdade regional, isso aqui é muito importante, eu acho, para a gente refletir e para a gente pensar. Tem muitos centros urbanos mesmo que recebem recursos para isso, enquanto outras cidades não, outras cidades mais menores, mais pequenas, não fica de forma efetiva essa telesaúde, sabe? Ninguém tem muito conhecimento sobre isso. E aí tem as limitações legais e regionais, também que são todos os serviços de saúde ali que não tem autorização, tem uma dificuldade ali, o pessoal não corre muito atrás. Então, tem algumas barreiras que ainda não tá tão fácil o acesso assim como a gente acha que tá, né? Plataformas, então, que não são recomendadas para ter essa prática da telesaúde, né? O WhatsApp, Zoom, Google Meet, Skype, FaceTime, essas plataformas, elas não foram criadas para isso, elas foram criadas para outros fins. Então, não é confiável você ter uma consulta por aí. Então, se algum médico ou algum psicólogo ou alguma nutricionista quiser fazer esse atendimento pelo WhatsApp, você já desconfia, tá? Porque não é seguro, não é um ambiente seguro, não vai ter registro legal ali que eu tô te atendendo. Então, tem que ficar atento com essas coisas que não são recomendadas. Então, aqui tá algumas que são recomendadas, né? Que elas foram feitas exatamente para isso. Então, as plataformas, elas são certificadas para telemedicina, tá? Para ter essa telesaúde. Elas vão contar ali com proteção de dados, vai ter o CRM, vai possuir um prontuário eletrônico, vai ter armazenamento das suas informações. Então, vai ser tudo dentro da lei, tudo dentro da ética médica, tá? Eu coloquei alguns aqui, às vezes eu nem consigo falar o nome direito. Conecte Saúde e Clique, mas é assim para vocês pesquisarem e ficarem atentos quando vocês forem ter um atendimento de telesaúde, né? Com essas coisas aí. E chegamos ao fim de mais uma aula, espero ter ajudado, espero que o que você veio procurar aqui, você tenha achado, que você tenha aprendido. Lembrando que todas as referências, todos os artigos que eu peguei está no próximo slide. Então, se você quiser ir mais a fundo, se você quiser tirar mais alguma dúvida, quiser se aprofundar mais mesmo no assunto, pode ir lá ver. Se você tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode me perguntar aqui. Pode me perguntar no Instagram que eu vou deixar aí embaixo, pode me perguntar no TikTok. Eu tô diariamente nessas plataformas. E muito obrigada, espero que eu tenha ajudado. E eu vou deixar o próximo slide aí para vocês. Então aí, ó, tá todas as referências. Quem quiser, copia e cola. Vai onde tá, telesaúde, telemedicina, tudo certinho. Ok?